Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Professor Luiz. Hoje a gente vai falar sobre o teatro, né? Nossa aula do sexto ano. E as primeiras manifestações artísticas que envolviam esse contexto, né? Do teatro e da arte cênica. Antes de começar, a gente vai para as nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo com seus lápis, borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro e seu caderno. Evite ficar em lugares com barulho de animais ou seus pais e consigam os fones de ouvido que vai ficar bem melhor para vocês entenderem. Então a gente vai agora para os nossos slides. Arte, sexto ano, o teatro. É a figura que representa bem o teatro, né? As máscaras. Eu escolhi elas. Então vamos começar. A história do teatro teve início na Grécia Antiga, em torno do século VI a.C. Nessa época eram realizados rituais em louvor ao deus mitológico Dionísio, divindade relacionada à fertilidade, vinho e diversão. Assim, o teatro surge nesse contexto, e em consequência dessas festas. Apesar de ser um consenso que o teatro ocidental teve origem na Grécia Antiga, é importante frisar que essa manifestação já era presente na humanidade desde os tempos remotos, mesmo que de forma rudimentar. Na pré-história, os seres humanos possuíam maneiras distintas de comunicação, e a imitação era uma delas. Então a gente tem uma foto aí de um dos teatros, né, da Grécia Antiga, são as ruínas dele. Eles sempre faziam questão de construir em costas de montanhas, porque a acústica era melhor. Hoje em dia tem alguns DJs também que gostam de fazer isso. Fazem os shows dele nas montanhas, porque o som fica mais agudo. Muito provavelmente, os homens das cavernas desenvolveram gestos que se assemelhavam aos animais. Além disso, encenavam caçadas para contar aos seus pares como as situações ocorreram. Então eles iam caçar e quando eles voltavam, né, eles faziam toda aqueles gestos, né, aquela mímica que era para as pessoas que viviam com eles, né, que não participaram da caçada, entenderem como era que tinha acontecido essa caçada. Assim como a dança, a música e o desenho, a linguagem teatral também teve sua importância na época pré-histórica. As celebrações ao deus Dionísio duravam vários dias e ocorriam na época da colheita, como forma de agradecimento pelo alimento e pelo vinho. A participação dos cidadãos era intensa e havia uma espécie de procissão que levava o nome de Ditirambo. Depois surgiu o coro, um conjunto de pessoas que cantavam e dançavam, homenageando a Dionísio. Até que aparece Téspis, uma figura de grande importância para o surgimento do teatro ocidental. Segundo consta, esse homem participava de um desses rituais, quando, em dado momento, resolveu vestir uma máscara e dizer que ele era o próprio deus Dionísio, iniciando assim um diálogo com o coro. A ousadia de tal atitude fez com que Téspis fosse reconhecido como o criador do teatro, e primeiro ator e produtor teatral. Mais tarde, essa linguagem artística foi evoluindo e influenciou fortemente o teatro romano e outras culturas. A arte cênica, né, ela começou aí, quando ele resolveu vestir essa máscara e dizer que era o deus Dionísio, né? Então ele estava interpretando o ser mitológico.
Do ponto de vista arquitetônico, a estrutura dos primeiros teatros era parecida. As apresentações eram feitas ao ar livre, em construções de formatos semicirculares. Havia um espaço para as representações, chamado de orquestra. O lugar para acomodar o público era a arquibancada, construída em encostas montanhosas que facilitava a acústica. Já o palco era local onde os atores se preparavam para as apresentações e guardavam os figurinos e objetos cenográficos. Assim como hoje, né? O palco é deles, né? E o público fica nas cadeiras ou nas arquibancadas. Teatro de Epidauro, datado do século IV a.C., na Grécia. Ele acomodava cerca de 14.000 pessoas. E por fim, a nossa atividade, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão explicar com as suas palavras qual a importância do teatro para a sociedade e cultura de um povo, né? Você faz uma pesquisa, ou então com as suas palavras mesmo. Você diz assim, qual a importância do teatro, né? Na cultura de um povo. Aí você escreve lá as 10 linhas e manda pro tio dar o visto, né? Aí tem um recadinho no final. Você quer rever as nossas aulas? Acesse o nosso site e você terá acesso a todo o conteúdo. Então, nesse site vocês vão ter as videoaulas que estão gravadas e vão ter acesso a esses slides também, que vão servir para estudos futuros, né? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.